ele foi até Jesus. E aí ele perguntou a Jesus, né? Como devo perdoar o irmão que me ofendeu? E Jesus, ele responde a ele: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Acredito que todos aqui já ouviram, inclusive, essa passagem. Por quê? Porque Jesus, ele quis dizer que o perdão é algo contínuo. Ele é um processo. Simplesmente, às vezes, tem coisas que são nos colocadas a nível de ofensas, que no primeiro momento a gente até se sente magoado. Passa-se uma semana e a gente fala: que bobagem, foi uma coisa tão fútil. Às vezes a gente até ri de nós mesmos, porque estava trazendo para você um sentimento consideravelmente novo. Lógico, já existem outros processos e outros tipos de ofensas que são muito mais profundas, muito mais dolorosas, que é o caso, muitas vezes, de alguém que vem e tira a vida de alguém que você ama, né? De um filho. Hoje a gente vivendo no mundo que nós estamos, infelizmente, todo dia a gente está vendo e ouvindo quanta violência, né, está se acontecendo, quantas mortes estão sendo ceifadas tão precocemente. Então, eu não estou dizendo que para a mãe ou para alguém que ali perdeu um ente querido, vai ser fácil. Aí seria hipocrisia minha de achar que eu vou ter que perdoar. Eu acho que aí você teria que dar uma grandiosidade, né, espiritual extremamente grande. Possa ser que exista, mas eu particularmente, se me colocando como uma mãe que vê um filho, mesmo aquele filho cometendo extremamente erros e desvios, não vai deixar de me doer, de saber que alguém veio ali e ceifou a vida dele. Então, esses tipos de ofensa muito mais profunda, isso sim pode levar décadas, pode levar séculos. Por quê? Porque é um processo e Deus, ele entende. Porque ele entende que nós ainda estamos num processo, num caminho de iluminação. E aí aonde Deus, ele com sua misericórdia e a sua bondade infinita, ele, junto com a espiritualidade amiga, ele nos dá o amparo necessário. Ele nos dá o reconforto. Mas para que esse reconforto venha, é necessário que a gente recorra a Ele, recorra a essa espiritualidade. Perdoar quem nos ofendeu é perdoar a si mesmo. Por quê? Porque quando a gente perdoa alguém, a gente se cura. Porque o perdão é isso, o perdão é cura, é iluminação. É você fazer com que o outro não te aprisione mais, não te coloque mais no algema. E principalmente é de você entender que diante desse universo existem leis divinas, que aquela pessoa que te ofendeu, ela vai ter a colheita que lhe espera. Mesmo que esse intervalo, vamos assim dizer, entre berço e túmulo, não sei se você já parou para pensar, mas como os dias eles estão tão rápidos, né? Eu lembro que há um tempo eu tinha 15, hoje eu tenho quase 50. Possa ser que me ofendeu, eu não consiga nem vê-lo ainda, colher aquilo que ele fez para mim. Mas eu tenho hoje a certeza absoluta, por essa lei que nos rege, porque Deus, como eu disse, Ele é o único juiz. Eu sei que a pessoa que me ofendeu, eu digo minha, não estou falando no sentido, né? Meio figurado. Mas quem de nós não temos os nossos ofensores? Eu sei que ele sim vai ter a colheita a qual ele merece. E aí essa colheita a gente pergunta, de qual forma seria?
seria sacolher? Quando a gente para pensar nesse sentido, a gente percebe, principalmente, daquelas pessoas que veio conosco, muitas vezes no âmbito familiar, como filho, como mãe, esposa, marido. Por quê? Porque às vezes, como eu falei na questão do berço e túmulo é tão rápido, quando a gente vai para a espiritualidade, e a gente precisa sim resgatar aquilo que foi deixado nessa encarnação não concluído, e aí você vem com essas pessoas que muitas vezes me causam tantas dificuldades. Quando você para pensar, essa semana eu estava vendo uma jovem que ela é aliada, ela é unida em duas cabeças e um corpo só. Eu vejo aquilo ali como o quê? Elas duas se odeiam tanto que foi necessário que elas tivessem o mesmo corpo para que assim, estando ali grudadas, fosse de uma maneira, mais fácil delas conseguirem o perdão. Por isso que eu falo que o ódio, ele aprisiona. Ele nos coloca em determinadas situações que são extremamente dolorosas. Oi, gente, boa noite. Muitas vezes, eu ouvindo você colocando dessa forma, eu entendo e acredito também que, como você colocou, são pessoas que virão na nossa família, como marido, como esposa, como filho. Então, eu trago para mim e me pergunto, por que ou para quê? E ao mesmo tempo obter uma resposta, que nós vamos ser professores, vamos aprender com aqueles que vieram e que às vezes a gente não tem a tolerância devida para suportar. Na questão da menina que tem compulsão em duas cabeças, entendo que muitas vezes a moral dessa vida, dessas pessoas, seria o quê? Será que é para elas ou seria para os pais? Será que os pais não teriam algo a aprender em saber lidar com essa pessoa que é um corpo só, mas com duas maneiras de pensar diferentes? Então, muitas vezes a gente só lembra ou traz para refletirmos, mas a maioria das vezes pode ser para os pais ou quem está convivendo com aquelas pessoas que poderão tirar lições do que estão vivenciando. É um insight que me deu para contribuir com a fala de nossa palestrante, que está muito bem. Ela já deu uma ideia até um pouco mais expansiva do E realmente, porque quando você tem dentro do seio familiar, no caso, dessa jovem, inclusive uma delas agora está até grávida, não sei se vocês viram isso. Então, assim, chipófagas, Isso, não está lembrando. Na verdade, há uma mobilização de crescimento também dentro do seio familiar. Porque também é assim que a lei divina ela acontece. Não é só a modificação, às vezes, de uma pessoa só, mas de toda uma família que, às vezes, moralmente, também se encontra em desajustes.